Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ter uma aulinha hoje de História da Educação. Tudo tranquilo? Tudo bem? Uma aula aqui complementar, tá? Hoje nós vamos falar sobre a evolução da educação infantil no Brasil. E antes de adentrarmos nessa aula, é importante fazermos uma leitura crítica do próprio tema, a evolução da educação infantil no Brasil. Qual a reflexão inicial que nós podemos fazer sobre esse título, que já traz uma ideia de progresso, como se a educação infantil tivesse seguido um caminho linear de melhoria, né? Do cuidado básico até o reconhecimento como direito. Mas será que essa evolução aconteceu de forma completa e igual para todas as crianças? Será que nós temos igualdade, equidade? Então é isso que nós iremos analisar aqui de forma histórica e verificar cada ponto. Uma análise crítica que se faz necessário para o início dessa aula é que, embora no campo legal tenhamos avanços e muitos avanços, saindo de uma visão assistencialista para uma concepção de direito garantido, na prática ainda convivemos com algumas contradições básicas, tá? E quais seriam essas contradições? Muitas creches ainda funcionam mais como espaços de guarda do que como de educação. Há desigualdade no acesso e na qualidade entre regiões e classes sociais. Outra coisa que a gente pode também fomentar e analisar é que a formação de professores nem sempre acompanha as demandas da educação inclusiva infantil. E por último, e não menos importante, políticas públicas nem sempre se efetivam na realidade escolar. Então, esses pontos são bem importantes para que a gente possa findar o nosso estudo e também poder navegar nesse estudo acerca da história da educação infantil no Brasil, tá? Então, uma das coisas que eu costumo falar em sala de aula é que o direito existe, mas nem sempre se concretiza plenamente. Então, a criança, ela tem que ser um sujeito de direitos, que é outro ponto importante para a gente refletir. Quando falamos que a criança é sujeito de direito, nem sempre, né, nem sempre estamos realmente ouvindo essa criança. Estamos respeitando sua cultura, seu tempo e sua forma de aprender? Será? Então, precisamos ainda o quê? Mantermos a prática de quê? O adultocentrismo, né? Que é algo que precisamos discutir, conteúdos precoces, pouco sensível às diferenças. Então, tudo isso a gente precisa analisar de uma maneira clara e ampla nesse histórico escolar, tá? Então, eu gostaria de fazer uma provocação também para vocês, caso vocês queiram anotar e depois conversarmos sobre tal situação, é que estamos de fato vivendo uma educação infantil como direito ou apenas reproduzindo um discurso legal. Anotem e vamos discutir tal celeuma nas respostas dos vídeos aqui, tá bom? Vou fazer essa anotação e vou colocar no final do vídeo para que vocês possam responder, tá? Então vamos lá. Uma das principais situações, avançando aqui na aula, tá? Deixa eu clicar aqui para que a gente possa avançar. Uma das principais situações que a gente pode analisar, vamos lá, pronto, é justamente o vazio pedagógico que existiu entre 1500 a 1889, tá? Então, o período colonial, que é esse período aqui, que a gente vai traçar agora algumas situações, esse período colonial, de 1500 a 1822, houve o seguinte: nesse momento da história, não existia uma compreensão da infância como uma fase própria do desenvolvimento humano. A criança era vista apenas como um adulto em formação, sem necessidades específicas. A educação estava sob domínio religioso, especialmente dos jesuítas, com foco na evangelização e na formação moral, tá? Não tinha foco na criança, até porque a criança ainda era vista como um adulto em formação. Não havia preocupação com o desenvolvimento infantil de forma nenhuma, nem instituições voltadas para esse público. Em resumo, não existia educação infantil estruturada, nem reconhecimento da criança como sujeito em desenvolvimento, tá? Já no período imperial, que vem de 1000
1822 a 1889 foi um período que começa a surgir uma atenção maior às questões educacionais, porém ainda muito limitada e desigual. A infância passa a ser percebida, mas principalmente sobre uma ótica de assistência, voltada às crianças mais pobres. Tá? Então, nós começamos de forma como um assistencialismo e não só educacional. As primeiras instituições destinadas às crianças tinham como objetivo principal o cuidado e a proteção, e não a aprendizagem, foi o que eu acabei de falar para vocês, ao assistencialismo e não a aprendizagem. Mas, além disso, o acesso à educação formal continuava sendo privilégio das classes mais favorecidas. Há um pequeno avanço, mas a criança ainda é vista mais como alguém que precisa de cuidado do que de educação, tá? Então, uma reflexão clara que a gente pode fazer acerca desse assunto é que esses dois períodos mostram que a infância, por muito tempo, foi invisibilizada ou tratada de forma limitada, tá? O que impacta diretamente a formação com a educação infantil foi construída no nosso país. Então, entre o período colonial, tá? Entre esse período colonial e o período imperial, nós vamos ter justamente isso, uma invisibilidade de como a criança ela foi tratada e também uma limitação acerca de tal celeuma, tá? Então, podemos analisar justamente isso nessa aula, tá? Então, vamos partir mais aqui à frente para que a gente possa compreender. E agora, o despertar pedagógico e suas contradições, tá? Quando é que essa pedagogia ela vai despertar e quais são as contradições relacionadas a tal fato, tá? E é curioso a gente falar que o seguinte, que esse período marca um momento importante de transformação na educação brasileira, especialmente no que diz respeito à infância. No entanto, esses avanços não ocorreram de forma homogênea e carregam fortes tensões sociais e pedagógicas, certo? Então a gente pode analisar aqui que nós vamos ter a República Velha, Era Vargas e Escola Nova e, por último, a ditadura militar, certo? Antes de passarmos para a segunda fase. Então, essas fases são fases que elas precisam ser o quê? Analisadas e estudadas de uma certa concepção. Então, primeiro, vamos trabalhar aqui a questão da Primeira República, tá? Que é a República Velha, que justamente vai ser de 1889 a 1930, que com o crescimento das cidades e maior contato com ideias europeias, surgem avanços e espaços voltados ao atendimento das crianças pequenas, inspirados em modelos estrangeiros. O Brasil começou a copiar o estrangeiro nesse sentido da pedagogia, saiu um pouco do assistencialismo e começou a pensar realmente na educação. Entretanto, turma, nem tudo são flores. Essa expansão não beneficiou a todos igualmente. A educação passou a refletir ainda mais as desigualdades sociais, onde crianças de classes privilegiadas tinham acesso a experiências educativas, enquanto aquelas crianças menos favorecidas permaneciam em instituições voltadas apenas ao cuidado. Nessa fase de Primeira República, de República Velha, aqui se consolida uma divisão social profunda no acesso à educação, que temos até hoje. Geralmente eu gosto de fazer uma crítica em sala de aula, e eu digo justamente isso, que sempre existiu essa divisão social. Independente de qualquer situação, sempre se dividiu essa questão social. Inclusive, hoje em dia, em relação a privilégios, tá? A privilégios sociais e a títulos também, tá bom? E agora vamos passar para a era Vargas e a Escola Nova. O período Vargas e a renovação pedagógica, que é de 30 a 64, esse momento há uma mudança significativa na forma de compreender a criança. Ela passa a ser vista como participante ativa no processo de aprendizagem e não mais como um sujeito passivo, tá? Então, surge uma preocupação maior com o desenvolvimento global, incluindo aspectos emocionais, sociais e intelectuais. Esse avanço
teórico representa um marco importante na história da educação. Mesmo assim, a aplicação prática dessa ideia ainda era limitada. E aí, com isso, a gente passa para a ditadura militar, que vai de 64 a 85, que nesse período ocorre um aumento no número de instituições voltadas à infância, ampliando o atendimento. Porém, a educação assume uma orientação mais voltada à produtividade e preparação para o mercado, reduzindo a valorização de aspectos mais humanos do desenvolvimento. E muitas dessas instituições mantinham uma função mais assistencial do que educativa. Com isso, a gente pode analisar que cresceu em quantidade, mas ainda com limitações na qualidade e na intenção pedagógica, tá certo? Então, a ditadura militar teve esse avanço, no entanto, a intenção pedagógica ainda ficou um pouquinho para trás, como, vamos dizer assim, como uma forma secundária, tá? E aí nós podemos fazer uma reflexão acerca desses períodos que mostra que houve avanços importantes no campo das ideias e da estrutura educacional, mas também revela que nem todo crescimento representa qualidade e nem toda teoria se transforma em prática. É igual no período militar, que nós tivemos uma expansão de quantidade das redes de educação infantil, mas, no entanto, nós tivemos ali de forma secundária os assuntos pedagógicos, tá? Isso é de suma importância para que a gente possa analisar e estudar todos os fatores. Turma, tudo que está sendo dito, vai copiando, tá bom? Não deixem de copiar, tá? Depois o vídeo você pode pausar, anotar e ir copiando direitinho, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Agora, nós vamos trabalhar com a ideia da grande ruptura constitucional de favor a direito, tá certo? Nós vamos trabalhar aqui esse sentido de que é uma grande transformação legal da assistência ao direito, tá? Então, esse momento representa um divisor de águas, né, na história da educação infantil no Brasil. Aqui não estamos mais falando de iniciativas isoladas ou ações voltadas apenas ao cuidado, mas de uma mudança estrutural na forma como o Estado enxerga a educação, tá? Nós vamos ter aqui uma mudança de paradigma que, a partir desse período, a educação deixa de ser vista como algo opcional ou como benefício para poucos e passa a ser entendida como uma responsabilidade pública garantida a toda a população. Isso significa que não depende mais de uma boa vontade de governo ou instituições, é uma obrigação legal, tá? Outra situação é a centralidade da criança. Outro ponto fundamental é o reconhecimento da criança como alguém que possui direitos próprios e não apenas como dependente da família ou objeto de cuidado. A infância passa a ser considerada uma fase essencial do desenvolvimento humano, que exige atenção específica e qualificada, tá? Outro ponto importante, não, que é o último ponto, mas não menos importante, é a consolidação normativa. Com a legislação educacional posterior, tá? Que é antes da Constituição de 1988, com a legislação educacional posterior, aliás, posterior de 88, né? Esse novo entendimento ganha uma organização e direcionamento, estruturando a educação infantil como parte integrante do sistema educacional. Além disso, define-se que o objetivo não é apenas cuidar, mas promover o crescimento completo da criança, considerando a dimensão cognitiva, emocional e social, tá? Então, nós temos aqui três pontos importantíssimos acerca desse slide, que vai ser a ruptura constitucional, que vai deixar de ser favor para ser direito, que foi a criação da Constituição de 88, bem como a criação da LDB, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação. E depois nós colocaremos um vídeo aqui totalmente explicativo dessa lei, pegando os pontos mais importantes. E situações importantes que vocês precisam anotar, e depois vocês pausam o vídeo para vocês copiarem, que vai ser a mudança de paradigma, centralidade de criança e consolidação normativa, tá? E o que que a gente pode falar, o que que a gente pode tirar de um olhar crítico
desse slide, que é o seguinte, que apesar desse avanço significativo no campo legal, é importante refletir a seguinte situação que eu sempre falo em minhas aulas. O que está garantido na lei está sendo efetivamente cumprido? Hein? A gente tem uma resposta para isso? Todas as crianças têm acesso a esse direito com qualidade? Hum? E os profissionais estão preparados para atender essa nova demanda? Me respondam, o que que vocês acham aí, tá? O conhecimento jurídico foi um grande passo, turma, mas não resolve sozinho os desafios da prática. Prática é a grande situação. Precisamos do conteúdo teórico, lógico, para poder praticar, mas a parte prática ela é extremamente necessária, tá? Então, uma das situações importantíssimas que a gente tem que analisar é isso. Foi um grande avanço, no entanto, nós ainda temos algumas situações para confrontar. E a parte final da nossa aula, que vai ser o arcabouço. Deixa eu gravar aqui, deixa eu marcar aqui para a gente. Cadê a caneta? Tem hora que a caneta some. Pronto. O arcabouço normativo contemporâneo da praxis, né? Que vai ser mais ou menos o seguinte: o que é que nós vamos trabalhar sobre essa situação? É o marco atual da educação infantil, a sua organização e prática pedagógica, tá? Que vai ser objeto de um próximo vídeo que eu colocarei aqui para vocês, certo? Nesse momento mais recente, a educação infantil no Brasil passa a ser orientada por documentos que não apenas garantem um direito, mas também direcionam como esse direito deve ser concretizado na prática, tá certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, as diretrizes pedagógicas, a BNCC, que é a organização curricular, e iremos agora tratar sobre essas duas diretrizes aqui, essas duas situações que são necessárias. Então, primeira coisa, as diretrizes pedagógicas são conjuntos de orientações que trazem uma mudança importante, tá? Que vai ser a valorização das experiências da criança no processo educativo. O aprendizado, turma, deixa de ser centrado apenas na transmissão de conteúdos e passa a considerar a interação com outras crianças, as vivências do cotidiano, as brincadeiras como forma de aprender. A criança nessa fase é compreendida como alguém que participa ativamente da construção do conhecimento. Então, tome nota. Nessas diretrizes pedagógicas, a criança interage com outras crianças, vive a vida em cotidiano e as brincadeiras, ou seja, a ludicidade, vai ser utilizada como uma forma de aprender, tá? Já a BNCC será a organização curricular. Já nessa outra, já nesse outro momento da lei, né, da história da educação, da lei da educação, há uma sistematização mais clara do que deve ser trabalhada nas instituições. Então, aqui serão ideias pautadas para as instituições trabalharem no campo educacional infantil. Em vez de um ensino fragmentado por matérias, vai se propor o quê? Uma organização baseada em experiências significativas que fazem sentido para a criança. Experiência significativa e educação significativa é alvo de alguns vídeos meus passados aqui. Você pode maratonar, os vídeos do Instituto, que nós teremos aqui uma aula completa sobre experiências significativas, tá? Então, além disso, são estabelecidos direitos essenciais que garantem que o processo educativo respeite o desenvolvimento infantil, tá? É, é, essas nós temos que interagir tanto a teoria como a prática, porque o ponto mais importante é que essas duas referências não se excluem, elas se complementam. Um orienta a prática pedagógica e o outro organiza o currículo. Juntos, elas ajudam a construir uma educação mais coerente com as necessidades da infância, tá bom? Então, algo que a gente pode colocar aqui como olhar crítico para que você analise e pause esse vídeo, faça as suas anotações, é o seguinte, que mesmo com todo esse avanço teórico e organizacional desse slide, tá? Ainda existem desafios. Dificuldade de aplicação do cotidiano escolar é um desafio, é uma dificuldade.
Falta de formação adequada dos profissionais é uma dificuldade, um desafio também. E distanciamento entre o que está nos documentos e o que está acontecendo na prática, tá? Conclusão. Temos um modelo bem estruturado, mas sua efetivação ainda depende das condições reais da escola, tá certo? Então, eu gostaria de fechar essa complementação da aula presencial falando o seguinte para vocês, que o atual cenário mostra que a educação infantil no Brasil atingiu um nível mais avançado de organização. Sim, mas ter boas diretrizes não garante uma boa prática. E na ação do educador que a teoria ganha vida, tá? Então vai ser nessa ação do educador que a teoria vai ganhar vida. É por isso que a gente precisa estudar e a prática sozinha ela não funciona. Você pode ter prática, mas a teoria vai lhe ajudar em situações extremas, em situações complexas, tá? Então, por isso que é importante você alinhar teoria com prática, tá certo? Turma, fico aqui nessa primeira complementação de aula. Um forte abraço para vocês. Sigam a minha página do Instagram, curtam o vídeo e comentem. Vou colocar uma pergunta para vocês responderem abaixo, tá certo? Assim eu vou saber que realmente vocês assistiram. E aos demais, podem comentar, podem falar, que acredito que daqui vocês irão conseguir tirar alguma informação pertinente, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.